Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade àquele tema que a gente fez sobre planejamento estratégico. E nós vamos falar hoje sobre as etapas para poder se realizar esse planejamento estratégico. Vou compartilhar aqui com vocês. Acho que deve estar dando para ver aí. Sim. Então, vamos lá. Após a gente entender esses conceitos de planejamento estratégico, a gente precisa entender quais são as etapas que colaboram para que esse planejamento estratégico seja construído. E como a gente falou na última aula, existem muitos modelos, muitos métodos para a elaboração desse planejamento. Para a elaboração do planejamento, segundo a metodologia do Pereira, são necessários esses 3 momentos. O momento 1, conforme o autor coloca, é o diagnóstico estratégico, onde o responsável pela organização, ele tomará a decisão de fazer ou não o planejamento estratégico. Para essa decisão, é preciso responder 2 perguntas básicas. É o momento certo para desenvolver um planejamento estratégico para a nossa organização? Todos os envolvidos sabem que realmente esse planejamento o que é, e eles estão conscientes de sua responsabilidade durante o processo? Então, se as 2 perguntas forem afirmativas, passa-se para o momento 2. Então, no momento 2, ele é um momento mais longo, e é um momento que vocês percebam que toda a sensibilização precisa continuar a ser feita. O que é essa sensibilização? É envolver todas as pessoas que vão estar envolvidas mesmo nessa construção, para que elas estejam motivadas, para que elas estejam empolgadas, porque é isso que vai trazer o maior resultado e o melhor resultado, né? Então, o momento 2, ele consiste na formulação das etapas do planejamento. Ele é o planejamento propriamente dito. Ele tem essas etapas, olha. A declaração de valores, missão, visão, fatores críticos de sucesso, análise externa, análise interna, matriz FOFA ou matriz SWOT, questões estratégicas, estratégias e ações estratégicas. O último momento da implementação e do controle do processo é nesse instante que a empresa irá praticar o processo que foi planejado, né, implementação, e controlar, verificar se realmente está tudo certo ou se não precisa fazer alguma adaptação, né? Oliveira, ele traz que existem 3 fases básicas. A fase 1 para Oliveira é o planejamento, é o diagnóstico estratégico, onde são identificadas a visão, os valores, realizada a análise externa e interna. A fase 2, a missão da empresa, estabelecendo a missão, os propósitos atuais e potenciais, e a estruturação e debate de cenários. E a fase 3, o autor traz instrumentos prescritivos e quantitativos. Nos prescritivos são estabelecidos objetivos, desafios e metas, além de estratégias e políticas, planos, projetos, e nos quantitativos as projeções econômico-financeiras do planejamento orçamentário. Na última fase, que é de controle e avaliação, verifica se a empresa realmente está indo na direção que almejou. Então, esse aqui seria o planejamento, as fases, segundo Oliveira. Para os autores Woniarski e Rezende, a administração deve apoiar os administradores a partir de etapas interdependentes e interrelacionadas. Então, aqui tem outras etapas de outros autores, como que eles sugerem. Análise do ambiente externo, verificando oportunidades e ameaças. Análise do ambiente interno, pontos fortes e fracos. Estabelecimento de missão e objetivos gerais. Formulação de estratégia em todos os níveis que permitam com que a organização combine seus pontos fortes e fracos com oportunidades do ambiente. Implementação de estratégias e realização de atividades de controle. Então, vários autores, cada um coloca de uma maneira, não quer dizer que um está certo ou o outro está errado, mas que é um conjunto, né? Cada um vai entender aquele conjunto que se adaptar melhor e aí vai usar esse modelo, né? No planejamento estratégico, o maior fracasso das empresas surge da incapacidade dos gestores em concretizar as ideias,
da falta de disciplina para viabilizar e implementar um sistema que envolva as pessoas. Bom, segundo Pereira, após essa definição das etapas, aí precisa se entender missão, visão, valores, fatores críticos de sucesso, fazer as análises internas e externas, entender a matriz SWOT, questões estratégicas, as estratégias, as ações estratégicas, implementação e controle. Nesse trabalho, a gente vai usar o modelo de Pereira. Mas antes da gente passar para essa parte de missão, visão, valores, eu vou colocar um trecho de uma entrevista que foi feita com o Idalberto Chiavenato, que é um autor assim muito famoso com relação à administração, e também o Arão Sapiro, que também é um autor da administração, eles são praticamente uns papas da administração. E vou colocar algumas considerações que eles fizeram sobre o planejamento estratégico. Essa entrevista foi feita, né, pela editora Gen Atlas. Eu vou colocar para vocês, vou compartilhar aqui. Não estou conseguindo colocar o vídeo para vocês com o áudio, mas vocês podem procurar esse vídeo, entrevista, né, do professor Idalberto Chiavenato e do Arão Sapiro para a Gen Atlas, que foi a editora que fez a entrevista. É muito interessante, vale a pena vocês assistirem, porque ele vai falar muito sobre aquilo que a gente disse, sobre entender o planejamento como algo muito importante, como pensar no futuro, a importância de se pensar no futuro. Tá? Mas como não deu certo, não tem problema, a gente vai dar continuação aqui no nosso texto, tá?
falando sobre missão, visão e valores. Bom, de acordo com o Herrero Filho, 2005, a missão é uma busca para a explicação da razão de ser da organização. E, através disso, servirá como um manual para orientar os executivos a escolherem os negócios da melhor maneira possível, observando todas as oportunidades colocadas pelo ambiente. Oliveira complementa mostrando que a missão também pode mostrar quais os tipos de atividades devem ser pensadas para o futuro da empresa, respondendo a essas perguntas. Aonde deseja chegar com a empresa? Quais as expectativas e anseios do mercado que a empresa deseja atender? A missão é a forma de expressar um sistema de crenças e valores no sentido dos negócios e áreas de atuação, respeitando a filosofia e a cultura administrativa da empresa. Uma correta elaboração da missão apresenta algumas características. Ela revela qual o propósito da organização, identifica os negócios que a organização precisa ou precisará participar, mostra quais estratégias devem ser seguidas e que irão gerar valor para os públicos interessados na organização, demonstra qual o significado de sucesso para os colaboradores e agrega os valores, os comportamentos que espera de todos os participantes. Herrero Filho diz que a missão deve ser concisa, simples e de fácil compreensão por todos. Definir a missão organizacional é muito importante nas tarefas administrativas, pois por meio dela é possível facilitar o sucesso da organização. A missão organizacional é uma análise ampla do rumo da organização e para desenvolvê-la de forma correta, Certo e Peter dizem que a administração precisa considerar e analisar todas as informações que foram geradas no processo de análise do ambiente, respondendo às questões apresentadas na figura 6. Figura 6, então, quem somos? Para que propósito essa organização existe? Que valor nossa empresa oferece para a sociedade? Qual a nossa identidade? Para quem nós existimos e onde estamos agora? Então, nós vamos fazer esse exercício do planejamento estratégico juntos, certo? Então, eu vou colocar aqui a primeira coisa para vocês escreverem, mesmo que seja a título de rascunho, não tem problema, depois vocês podem mudar. Então, vou colocar missão, defina a missão do seu grupo cultural. Se você não tiver um grupo cultural, a sua própria missão como artista, né? Você pode colocar aqui nos comentários para a gente ver, ou você pode deixar só no seu caderno. Se você não tiver um grupo, qual é a sua missão com a sua arte, né? Você enquanto artista, né? Para que propósito sua arte existe? Qual valor o seu grupo cultural, a sua arte, você como artista, pretende oferecer para a sociedade? Qual a identidade do seu grupo? Ou qual é a sua identidade enquanto artista? Né? O que é que você quer falar? Para que você existe? E onde você está agora? Então, essa é um exercício difícil, mas um exercício importante. Antes da gente dar prosseguimento para os outros, eu vou dar uns minutinhos aí para vocês desenvolverem.
Bom, gente, agora a gente vai dar continuidade, vamos falar sobre a visão. Quem quiser compartilhar aqui qual foi a missão que colocou para o seu grupo cultural, ou para a sua empresa cultural, ou para a sua carreira artística, né? É importante que o artista ele se entenda, né? Ele como uma empresa, mesmo que ele seja um autônomo, para ele conseguir organizar melhor esse pensamento, né? Então vamos ver que já a visão ela busca desenvolver qual o destino da organização, devendo colocar isso para os colaboradores, ou seja, qual que é o futuro da empresa que é imaginado pela liderança. O autor orienta que a visão deve representar algo motivador para as pessoas, pois quando o propósito é nítido, o futuro e a direção desejados, os participantes da organização buscarão encontrar seus próprios papéis dentro dela. Uma visão deve anteceder a formulação da estratégia e promover uma estimulação criativa dentro da empresa. E aí a figura 7 vai trazer perguntas relacionadas à definição da visão. Então, para definir visão, significa que a gente tem que responder para onde queremos ir juntos. Nosso grupo quer participar de festivais só na nossa cidade, só em Minas Gerais, só no Sudeste, no Brasil. A gente pretende manter o nosso grupo conciliando com outras atividades profissionais, ou a gente quer que todo mundo que está no grupo tenha dedicação exclusiva para o nosso grupo cultural. A gente pretende ganhar algum prêmio, a gente quer ser reconhecido, a que nível. Então, né, qual que é esse sonho mais ambicioso do nosso grupo? Qual é a nossa visão de futuro? O que a gente quer alcançar a longo prazo? Para onde nós vamos a partir de onde nós estamos agora? Então, vou deixar essa pergunta aqui na tela para vocês responderem. Vou deixar alguns minutos também, assim como a visão é uma coisa mais complexa, né? Eu vou colocar aqui um outro bannerzinho, visão. Defina a visão do seu grupo cultural. Aí vocês podem escrever, podem compartilhar nos comentários ou no caderno de vocês. Então, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre os valores.
Bom, gente, depois de entender a visão, de vocês terem colocado a visão de vocês a respeito do grupo cultural de vocês, ou de vocês enquanto artistas, vamos continuar. Pereira complementa que a visão atua como uma bússola, demonstrando qual sentido que a empresa está caminhando. E, além disso, a visão traz a vontade de chegar onde esse objetivo foi colocado. Ela é a imagem que mostra o que os gestores desejam para o futuro da organização. Já os valores são as atitudes, os julgamentos, as crenças, os preconceitos e as ideologias que são compartilhadas pelos colaboradores da organização por algum elemento interno ou externo. De acordo com Maximiliano, esses valores estão no mais profundo da cultura organizacional. Pereira traz que existem algumas perguntas que podem auxiliar na elaboração da declaração dos valores. O que essa empresa defende? Quais são as suas condutas de organização? Como ela lida com seus clientes e funcionários? Como ela entende o comportamento ético? Como os funcionários são incentivados e como a sociedade enxerga essa organização? Respondendo a essas perguntas, fica mais fácil nortear os valores. Esses valores, crenças e preconceitos acabam influenciando vários comportamentos das pessoas dentro das empresas, pois elas são o alicerce das normas de conduta, direcionando a maneira como os membros da organização agem. Por exemplo, gente, se a gente tiver um grupo que ele tem como um valor a sustentabilidade ambiental, então isso é tão importante para esse grupo cultural que se eles tiverem que se envolver num projeto que não seja sustentável ambientalmente, isso vai brigar tão grande com o íntimo deles que eles não vão conseguir nem se inscrever. Então, isso vale para tudo, né? Se o seu grupo, um exemplo, é um grupo que aborda questões, sempre gosta de abordar questões, por exemplo, qualidade artística é um valor muito importante para o seu grupo. Vocês não conseguem fazer nada se vocês não fizerem aquilo com esmero, com muita qualidade. Às vezes vai aparecer um projeto que o recurso é muito pequeno, que vocês conseguiriam fazer, mas não ficaria 100%, ficaria 50%. Se isso for um valor para vocês, fazer tudo com a qualidade artística e com 50%, né, entre aspas, vocês não consigam fazer, vocês vão automaticamente eliminar a inscrição nesse projeto, porque isso briga com os valores de vocês. Mas para isso é importante que o grupo esteja alinhado, certo? Que o grupo esteja totalmente alinhado com esses valores. Que seja algo que reverbere em todos. Porque senão, um fica querendo, o outro não fica. E ter isso escrito, ter essa declaração de missão, de visão e de valores, faz com que facilite a tomada de decisão. Porque se vocês estiverem na dúvida sobre participar ou não de um festival, participar ou não de um projeto, e vocês estiverem ali, né, com esse projeto, e ele for, né, de encontro, né, quer dizer, quando fala, né, de encontro, quer dizer o contrário. Se ele for de encontro ao que vocês propõem como missão, visão, valores, ao que vocês declaram, vocês vão rejeitar. Se ele for ao encontro, né, se ele falar junto, for ao encontro, tiver similaridade com a declaração de visão, de missão e de valores do seu grupo, vocês vão dar prosseguimento. Então, é muito importante. Então, aqui a gente tem, né, nessa figura 8, a interação, né, entre missão, visão, valores e estratégia. Missão, vocês já escreveram. Por que existimos? Onde estamos? Visão, para onde vamos? Qual o nosso destino? Vocês também já escreveram. Agora, vocês vão escrever, eu vou deixar aqui os minutinhos para vocês escreverem os valores e a estratégia. Então, os valores. Quais são as crenças? Que crenças orientarão o nosso comportamento? E a estratégia? Vocês deverão responder. Como seremos diferentes ao criar valor? São perguntas difíceis, mas eu vou deixar um tempinho aqui para vocês responderem elas. Deixa eu escrever aqui o plano.
Então, vou deixar uns minutinhos aí para vocês responderem, e depois a gente vai dar continuidade.
Bom, gente, essa parte, né, de definir a missão, a visão, os valores, a estratégia, eles são muito importantes. Eles podem ser considerados os primeiros passos para a gente entender o que é o planejamento estratégico, porque a gente precisa entender quem a gente é, onde nós queremos chegar, o que vai nos orientar, né, e criar a nossa estratégia. O próximo passo é a gente entender quais são os nossos fatores críticos de sucesso. Então, vamos lá. Fatores críticos de sucesso de uma empresa são os requisitos fundamentais que precisam ser satisfeitos para que a empresa tenha sucesso no setor que atua. E esses fatores, eles são definidos por ela, mas também pelo mercado. Pereira completa dizendo que esses fatores são condições necessárias para a sobrevivência da organização, analisando o setor e as forças identificadas como responsáveis pela estrutura do negócio. Ou seja, é o que ela precisa possuir para sobreviver no mercado que atua. E isso é de extrema importância para a elaboração do planejamento. Oliveira apresenta esses fatores sob a nomenclatura de fatores estratégicos para o sucesso da empresa, orientando que toda organização deve se questionar quais são esses principais fatores que precisam ser identificados e melhorados para que essa empresa, essa companhia, alcance o desempenho ideal. O autor complementa que esses fatores atuam como uma limitação do sistema. Conforme Castellani, esses fatores são os meios de identificar o progresso no sentido de um resultado ser considerado bem-sucedido. Assim, esses fatores podem ser considerados como uma cadeia de valor que alimenta o sucesso e envolvem desde boas práticas de gestão, estrutura, competências apropriadas, trazendo a maturidade e ao alinhamento estratégico. Então, por exemplo, para vocês começarem a definir o que seriam os fatores de sucesso de um grupo cultural. Seria a gente ter a nossa própria sede? Sim, com certeza. Seria a gente ter uma pessoa dedicada somente a cuidar da gestão? Sim, com certeza. Seria, por exemplo, a gente entender que um fator, a gente entenderia, olha, estamos caminhando para o sucesso. O que vai mostrar isso para nós? Quando a gente tiver com uma lei de manutenção, né, com uma lei de incentivo, como uma manutenção do grupo, quando todos os integrantes do grupo estiverem dedicados somente ao próprio grupo, então vocês vão agora, nesse momento, identificar quais são os fatores críticos de sucesso do seu grupo. Então, vocês vão fazer essa identificação agora. Ele é o último exercício dessa aula. E aí, na próxima aula, nós vamos dar continuidade às análises. Vamos fazer análise interna. Mas eu vou deixar aqui para vocês finalizarem com essa parte dos fatores críticos de sucesso. E aí, depois, na próxima aula, a gente continua. Mas escrevam quais são esses fatores, coloquem no caderno de vocês. Se quiserem colocar nos comentários também, é bem-vindo.